Abra comigo a sua Bíblia em Jonas, capítulo de número 4. Nós vamos ler o capítulo todo, são poucos versículos, apenas 11, que serão importantes para a nossa reflexão hoje. A palavra do Senhor diz: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que me disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo e sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra para a sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas, que nem sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Feche seus olhos. Deus, eu te louvo, te agradeço pela tua palavra, por aquilo que já aprendemos até aqui, e por aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração hoje. Espírito Santo de Deus, fala com cada um aqui, aqueles que estão em casa. O Senhor tem algo especial para o nosso coração, e nós aguardamos, ó Deus, a tua voz. Que o Senhor use a minha vida como servo teu, em nome de Jesus, amém e amém. Creio que você vai concordar comigo, que o ser humano é cheio de contradições, não é verdade? Talvez é só uma semelhança ou mera coincidência, mas você lembra aquele jovem casal que era apaixonado, que se amava, e que foi para uma lua de mel, aqueles dias maravilhosos, que você desfrutou tantas coisas que agradaram o seu coração. Depois da lua de mel, entrou-se numa rotina comum de casal, e pequenas coisas começaram a te incomodar. No meu caso, eu não sabia que alguém poderia acordar 3 vezes à noite para ir no banheiro. E meu colchão era de mola, a hora que ela saía, eu pulava do outro lado e acordava. Eu falava: o que está acontecendo? Eu não acordava à noite, mas agora a pessoa do meu lado me acordava. E eu falava: não é possível. Talvez os costumes, as manias começaram a te atrapalhar no dia a dia. O outro começou a ser um obstáculo para você. Mas aqueles que a gente diz amar, parece que logo a gente odeia.
não quer mais ver a frente. Aquele que a gente vota amar todos os dias da vida, no outro dia a gente já está querendo que vá embora de casa. O ser humano é cheio de contradições. Nós queremos tudo com Deus, no outro dia não queremos nada. Queremos sair como Jonas, que quer fugir de Deus. Quem também, quando se converteu, quando entendeu o chamado de Deus, não ficou com o coração em chamas. Sabe aquele romance com Jesus? Tudo é lindo, não é verdade? Fazer as coisas para Deus, para a igreja, é uma maravilha. Mas com o tempo, a gente começa a ficar macaco velho. A gente já começa a não achar tão lindo assim as coisas de Jesus. A gente começa a reclamar. A gente começa a não querer conviver com o irmão. A gente começa a ser crítico com a igreja, com a fé. E a gente começa a reclamar. É assim o ser humano. O ser humano, ele vive contradições todos os dias. Você sabe as contradições que você enfrenta na sua vida. E Jonas é o símbolo de alguém que vive contradições. Ele quer seguir a Jesus, a Deus como eu e você. Ele quer responder ao chamado de Deus. Mas quando ele percebe que aquele povo não merece, não é digno, ele já não quer mais. Ele já quer que Deus mande fogo e acabe com aquela cidade de Nínive, que era a capital da Síria. Uma cidade importante. Mas eu queria que você percebesse que Jonas, ele está descontente. O capítulo 4 relata o descontentamento de Jonas e a sua impaciência frente à misericórdia de Deus. O Queco abriu o culto dizendo que Deus quer misericórdia e não sacrifício. Deus é um Deus misericordioso. E olha só, é bom quando Deus tem misericórdia com a gente, mas quando Deus é misericordioso com alguém que a gente não quer, já muda a história. A gente já fica irado como Jonas. Parece que a gente quer vingança, igual as pessoas aí fora. Alguém que pisou na bola, alguém que me machucou, esse não é digno de misericórdia. Apenas eu sou. E olha só, que contradição, né? Jonas está com pena de uma planta que ele não plantou, que ele não cuidou, e não está nem aí para uma cidade inteira. Quantas vezes nós somos mais apegados às coisas desse mundo e nós não estamos nem aí para as vidas? Você está preocupado com o teu dinheiro, você está preocupado com os teus bens, você está preocupado com as coisas que você conquistou. O outro, estou nem aí. Vamos ver se ele merece. Vamos ver se ele é digno para receber justiça de Deus. Mas eu quero retomar um pouco essa história, como hoje é a última mensagem, para que você perceba que Jonas era filho de um profeta. Jonas era filho de Amitai. Dá um pouquinho de retorno aqui para mim, por favor. Jonas era filho de Amitai, profeta. E ele desde criança aprendeu que os assírios eram maus, que queriam destruir a sua cidade, o templo, matar o profeta, que no caso era quem? Seu pai, e queria matar o rei. Os assírios queriam acabar com a cidade de Jonas, com o pai, ou com a espiritualidade, o templo, e com a liderança, com o rei. Ele aprendeu, ele viveu ouvindo isso. É razoável Jonas não querer ir para Nínive de cara, não querer que Nínive seja salva.
Mas quando Jonas vai para a barriga do peixe, quando Deus dá uma chance, quando ele se arrepende, aparentemente, a gente acha, agora Jonas está com o coração saudável de novo, né? Agora ele está amando esse povo de novo. Mas a gente chega no capítulo 4, não é assim. Jonas não mudou o coração, ele mudou a atitude. É como pessoas que querem trabalhar para Deus, mas não querem entregar o seu coração para Ele. Talvez você até se disponha, não, vai, Deus está insistindo, o pastor fica no meu pé, tá bom, eu vou fazer, mas o meu coração, não. Jonas é esse retrato de alguém que oferece a sua pregação, faz em um dia, correndo, dizendo, olha, em 40 dias, Nínive será destruída. Mas sabe o que ele faz depois? Ele senta num lugar estratégico, esperando Deus mandar fogo na cidade. Ele senta de camarote para ver a destruição de Nínive. Você acha que ele estava ali para ver salvação? Você acha que ele estava ali para ver lágrimas, conversões? Não. Jonas queria destruição. Jonas queria fogo. Deus pode ter chamado qualquer pessoa, qualquer um de nós aqui, como podia ter chamado qualquer pessoa para ir para Nínive, porque ele chamou Jonas, filho de um profeta, alguém que viu esse povo mau, sempre contra a ele, a sua pátria, porque Deus queria mais do que salvar uma cidade, Deus queria salvar o coração de Jonas. Eu quero dizer para você hoje que está aqui, você que está me ouvindo, Deus, quando te chama, Ele não está querendo apenas fazer uma obra através de você, Ele está querendo fazer uma obra em você. Eu sempre digo isso, que o ministério, ele me protege de mim mesmo, dos meus pecados. Quando eu saio ali, eu lembro que eu sou pastor, eu falo, eu tenho que andar na linha. Ai, se eu deixar o meu coração endurecido. Ai, se eu cair nas paixões e tentações. Porque em primeiro lugar, Deus quer curar quem Ele chama. Deus quer curar você. Jonas 2:9, na oração, primeira oração que Jonas faz, porque nós já dissemos aqui, que Jonas não ora para ir para Tarsis, né? Ele não ora, ele vai. Ele não ora pedindo perdão, ele ora a hora que ele está na barriga do grande peixe. E olha o verso 9 do capítulo 2. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Uma oração bonita, correta, mas em outras palavras, Jonas está dizendo assim, eu vou obedecer. Eu vou fazer porque eu prometi que eu faria, mas eu não quero de verdade que esse povo seja salvo. Isso aí é com o Senhor, a salvação vem do Senhor. Jonas está mostrando na sua oração que a disposição, ela era condicionada à sua vontade. Quantas pessoas condicionam o seu chamado para dizer, Deus, tudo bem, eu vou, mas faz aquilo que eu quero, por favor. Mata aquele povo, destrói. E eu quero olhar para esse texto, dizendo que Deus está procurando pessoas para que Ele cure a alma, o coração, para que Ele faça algo novo na minha e na sua vida. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, de convertido, de servir em alguma área, em algum ministério, mas eu quero dizer para você, não basta se dispor, Deus quer tratar a sua vida, Deus quer
mostrar coisas que você precisa abandonar no caminho. Jonas fala com Deus sobre o seu ministério. Ele entende que era importante obedecer. Mas eu quero dizer para você algo que tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias. Não são grandes peixes que quebrantam o nosso coração. Não são grandes peixes que quebram a nossa vida, mas uma pequena lagarta que faz uma planta secar. É quando mexe com o nosso conforto, é quando mexe com o nosso desejo, é quando Deus faz algo contra a nossa vontade. Isso mexe com a gente. São pequenas coisas que tentam atrapalhar você no caminho. São pequenos problemas de relacionamento, são pequenas situações na sua casa. Isso sim tem tentado fazer com que você tenha um sentimento de ódio no teu coração, de dívida, como Jonas tem. Olha só algumas contradições de Jonas. A sua primeira oração que ele faz é dizer: eu me disponho, eu quero ir lá, eu vou voltar para Nínive. Mas no capítulo 4, como é a oração dele? Eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Os ninivitas ganham a vida e Jonas quer o quê? A morte. Enquanto tem gente precisando ser salvo pelo reino de Deus, pelo evangelho de Jesus, tem muito crente desanimado com a vida, com o chamado, com o propósito, pedindo: não aguento mais, está muito difícil, esse negócio de igreja, de servir, de ministério. Nós estamos no Setembro Amarelo, não é verdade? Tem gente que não só chega a cabo de tirar a sua própria vida, mas quantas vezes, sem entender o valor das palavras, dizem para Deus: Deus, eu quero morrer. Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não tenho mais propósito. Jonas é o único profeta que pede a morte depois de ter um sucesso em sua missão. Imagina só, ele vai, prega em Nínive, um sermão mal feito, de qualquer jeito, correndo, todo mundo da cidade se converte. E o que ele faz? Quero morrer. Que coisa louca. É como se você estivesse bem sucedido no teu chamado e estivesse totalmente descontente com Deus. Tem mais uma contradição. Jonas destoa a misericórdia de Deus diante da sua própria ira. Jonas está irado. Jonas está enfurecido, como diz o texto. Jonas é o exemplo do cristão que prega para os outros, mas ele não vive o que prega. Não é assim às vezes? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Jonas faz a obra de Deus como se fosse um peso, um fardo. Eu não quero, é difícil, aquele povo não merece. E Jonas faz a obra de Deus sem se deleitar em Deus. Ele não está tendo prazer no que ele faz, em quem chamou. E olha só que interessante, muitas vezes acontece isso com a gente. A gente desgosta das coisas que Deus gosta. Coisa maluca. Não, mas Deus gosta de vida, de salvação. Não, eu quero a morte. Eu quero fogo nessa cidade. Não, mas Deus tem perdão. Não, eu não quero perdão. Você está me entendendo, pastor? Eu não vou perdoar. Tem gente que diz assim: Deus vai ter que me entender assim. Mas eu quero dizer para você que nem sempre é Deus que tem que te entender. Nem sempre.
Ele vai se dobrar aos teus caprichos. Nem sempre Deus vai ficar ouvindo porque você está fazendo birra. Deus quer nos ensinar que Ele se recusa a se curvar ao nosso próprio ódio, ao nosso rancor, à nossa amargura. Talvez você está amargurado e não percebe que Deus quer tratar a sua amargura. Deus não vai cair nessa historinha que você está contando. Deus não vai mudar de ideia porque você não quer ser tratado. E a nossa ira se transforma em descontentamento, em decepções. Quantas vezes a gente sente e expressa que Deus é devedor, Deus deveria sempre olhar para mim e dar mais do que eu tenho pedido. E a gente está triste porque temos perdas pessoais, estamos vivendo uma fase difícil no trabalho, e Deus não olha, Deus não percebe. Mas eu quero dizer, aplicando já essa mensagem na minha vida e na sua vida, que nós confundimos, como Jonas, justiça com ira. Justiça é algo que provém de Deus. Deus é justo. E nós achamos que a nossa ira vai produzir justiça. E quantas vezes você se vê irado, inflamado, enfurecido, e na verdade o seu coração está cheio de injustiça. De injustiça. Quando a gente lida com tantas contradições dentro de nós, eu e você corremos o risco, em primeiro lugar, presta bem atenção aqui. Em primeiro lugar, nós corremos o risco de nos tornarmos descontentes com quem Deus é. Nós nos tornamos descontentes com quem Deus é. Olha o versículo 1 e 2 aí na tua Bíblia. Qual que é a expressão de Jonas? Ele está profundamente descontente e enfurecido. Porque olha o que ele diz no final do verso 2: foi por isso que eu me apressei em fugir, porque eu sabia que tu és misericordioso. Sabe quando a gente caminha com Deus, mas daqui a pouco Deus não é mais quem a gente gostaria que Ele fosse. A gente quer que Deus seja aquilo que está lá no profundo dos nossos anseios, do nosso coração, e a gente fica assustado, porque Deus perdoou uma cidade, porque Deus quer que eu perdoe o meu irmão, porque Deus quer renovar algo no seu casamento. Eu não quero. Eu desgosto daquilo que Deus é, porque Deus não é mais o que eu quero, Deus não é mais aquilo que eu projeto nas minhas expectativas, e Deus agora tem que ser furioso, Deus agora tem que destruir essa cidade, Deus agora tem que acabar com o meu concorrente, Deus agora tem que pisar no meu inimigo, Deus agora tem que acabar com aquele que fica me perturbando. A gente começa a desgostar de Deus. Não gostamos da bondade e da misericórdia quando estamos com o nosso coração irado, enfurecido. E eu quero que você preste muita atenção nisso, porque quando você está descontente com quem Deus é, Ele está trabalhando para mudar o teu coração, a tua vida, para que você seja parecido com quem Jesus é. Não é ao contrário, não é você que está orando para mudar o coração de Deus. Como disse C.S. Lewis, nós oramos para Deus mudar o nosso coração. Nós é que servimos a Ele, Ele que não é o nosso servo.
Para de olhar para Deus com as suas próprias expectativas. Por isso que não é à toa que hoje pessoas oram antes de um assalto. Olha que coisa louca. Deus me abençoa agora que eu vou assaltar esse queridinho aqui. Abençoa para que seja um furto seguro, tranquilo. Abençoa. Fala, tô louco. Deus não é mais o que Ele é para mim. Eu estou descontente. Em segundo lugar, isso é muito comum. Nós sempre achamos razão para nossa ira. Sempre achamos razão para estarmos irados. Olha o que diz no verso 2. O que diz aí? Que ele ficou profundamente enfurecido. Enfurecido até desejar a morte. Porque eu sabia que o Senhor é bondoso. Sabe quando eu acho que a minha ira tem sempre razão? Eu tenho sempre razão lá em casa, não é verdade, Renata? Como é fácil a gente ter razão lá no nosso trabalho, né? A gente bate no peito, a gente fala, eu é que sei. Eu estou assim por causa de você. Eu estou assim porque você não me ouviu. Eu estou assim porque você não me obedeceu. Eu falei verso 2, era o verso 4, viu? Olha o que diz o verso 4. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para a sua fúria? Ah, quando alguém me pergunta se eu tenho razão. Eu tenho. Como não? O Senhor não matou esse povo. Eu estou aqui de camarote esperando que o Senhor vai destruir essa cidade em 40 dias. Então manda fogo logo. Manda fogo logo. Toma cuidado de achar que você, nesse mundo que a gente vive hoje, tem sempre a razão. Como é que é o clichê lá? O cliente tem sempre a razão. Hoje, na vida cristã, o crente parece que tem sempre a razão. Deus é que está errado. Mas olha o que diz Efésios 4. Efésios 4, verso 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Você está cheio de razão para estar irado, meu irmão? Calma lá, segura a onda aí, apazigue o teu coração, e não durma com raiva, resolva. Abranda aí a tua fúria, abranda aí o teu descontentamento. Para de achar que você é o dono da verdade no teu casamento, você é o dono da verdade na igreja, você é o dono da verdade no ministério. A Bíblia diz, tá bom, você pode ficar aí bravinho, furioso, mas não peque. Cuidado, apazigue, não dê lugar para o diabo, porque quando você está irado, você está vulnerável para o diabo usar você na tua casa, para o diabo usar você na igreja, para o diabo usar você na sua vida no dia a dia. Mesmo quando a gente não tem motivo, quantas vezes a gente acha razão? Eu tenho razão. E eu quero terminar essa palavra com a última aplicação. Se primeiro nós nos tornamos descontentes com quem Deus é, quando somos como Jonas. Se em segundo lugar achamos que sempre temos razão para a nossa ira. Por último lugar, pedirmos a morte ao Deus da vida. Olha que coisa maluca. A grande questão do livro de Jonas, que nos intriga, é que Jonas aparentemente não se dobra. Olha aqui para mim, Jonas não se dobra
diante de tudo aquilo que Deus o diz no capítulo 4. E se você perceber, isso é uma chave de interpretação do texto. Olha o verso 3. Olha o que diz no final do verso 3. Jonas quer o quê? Diga aí, você que é crente. Eu imploro que é melhor morrer do que viver. Depois, o que ele diz de novo? Em qual verso aí? Verso 8 e 9, olha lá. Para mim, no final do 8, é melhor morrer do que viver. Olha o final do 9. Sim, estou furioso, eu tenho a razão, eu estou sempre certo, a ponto de querer morrer. Normalmente, num texto bíblico, quando repetir a mesma frase, a mesma expressão em versos diferentes, significa uma chave hermenêutica, uma chave de interpretação do texto. Por isso que para mim esse ponto ele é muito importante, porque parece que Jonas, ele está tão descontente com a vida, com o perdão, com a chance que Deus dá para os ninivitas, que ele, salvo, chamado por Deus, que tem uma missão, está pedindo a morte, está insistentemente pedindo a morte. E como eu disse aqui, a Renata disse que quando ela chega no capítulo 4, quando está lendo essa história para os nossos filhos, ela pula o final, porque ela fala assim: como é que eu vou dizer para eles que Jonas não se arrependeu depois de tudo isso? Que Jonas não reconsidera, diz Deus, perdão, eu errei, eu falei bobagem, eu achei que o Senhor era uma projeção minha, da minha ira, eu achei que eu tinha razão, eu não tenho. Mas aparentemente Jonas não faz nada disso. Jonas não pede perdão, Jonas não reconsidera. Eu não sei se tem alguma história sobre Jonas, mas não está relatado aqui. Ele acaba em silêncio diante de Deus, ele acaba sem resposta diante de Deus. Sabe por quê? Porque quando falta sentido para a vida, é melhor morrer do que viver. Esse é o grande dilema do suicídio. Se eu não tenho propósito, se eu não tenho saída, se eu não tenho esperança, se eu não tenho solução, é melhor a morte. Mas eu quero dizer para você hoje, que nós estamos diante do Deus da vida, o Deus que me salvou, o Deus que te salvou, o Deus que nos dá chance, o Deus que é misericordioso, um Deus que é cheio de bondade, um Deus que não desiste de mim e de você, um Deus que quer usar a cada um de nós com propósito, com chamado, mesmo diante das nossas contradições. Você vai sair daqui hoje ainda lidando com as suas contradições, mas eu quero dizer para você, diferente de Jonas, se renda a Deus. Diante de Deus, faça a sua confissão. Diante de Deus, deixe a sua ira. Diante de Deus, reconsidere o teu chamado. Diante de Deus, goste das coisas que Deus gosta. Diante de Deus, entenda que Ele tem vida e vida abundante para você. Para de ficar guardando mágoa, para de andar ressentido, para de ser um servo ferido que nunca está disposto a ser tratado. Irmãos, eu estou já entrando no 16º ano de ministério pastoral. Obrigado, Cris, não parece, é verdade, eu sei. Muito jovem para 16 anos. Imagine se eu ficasse ressentido com as coisas que deram errado no meu ministério, meu irmão. E ó, tem um motivo, hein? Tem um motivo. Quanta gente me atrapalhou, quanta gente me deu trabalho. Mas, meu irmão,
eu não tenho razão, Deus é tão bom comigo, Deus é tão generoso, Deus é tão misericordioso, e hoje, você precisa deixar a tua ira, porque a tua ira tem atrapalhado o seu dia a dia, os seus relacionamentos. É você que está amargo, é você que está azedo, é você que está atrapalhando as coisas caminharem na vida, no ministério, na igreja, no casamento. E Deus hoje quer ter um encontro com você, e eu quero orar com você. Se você entende que esse chamado é para mim, é para você, vamos ficar em pé, vamos orar, vamos confessar, vamos reconhecer diante de Deus, vamos expor, não Jonas agora, não fique falando, Jonas é um cara difícil, hein? E você, meu irmão, você acha que isso é fácil? Você acha que tem gente fácil só lá na sede? Tem gente fácil só na igreja dos outros? Entenda hoje que Deus escolhe pessoas imperfeitas como eu e você para uma obra que é perfeita, porque é dele. Comece agora a gostar das coisas que Deus gosta de novo. Comece agora a se apaixonar por Jesus de novo. Deixe Ele trabalhar nas tuas feridas, no teu coração. Talvez você tenha questões com pessoas da própria igreja. Talvez você tenha dificuldades que faz você ficar debaixo de uma planta, fazer uma tendinha, esperando o outro ser destruído. Para com isso. Para com isso. A gente termina hoje o capítulo de Jonas dizendo: Deus tem uma obra para realizar em mim e através de mim. Talvez Ele está dizendo: olha, eu quero que você vá por aqui, eu quero que você sirva nesse lugar, eu quero que você faça dessa forma, eu quero que você se envolva com essa obra. Mas talvez hoje esse capítulo termina dizendo: mas eu quero trabalhar em você, eu quero trabalhar no seu coração. Permita isso, permita isso. Diga para Deus: Deus, eu não quero trabalhar só para o Senhor, eu quero me deleitar nas coisas que o Senhor faz. Eu quero ser misericordioso como o Senhor é, eu quero ser bondoso, eu quero ser amoroso, eu quero tratar o meu irmão, a minha esposa, o meu marido, o meu filho como o Senhor. Pai, eu peço nessa manhã, nesse dia, trata o nosso coração. Quantos de nós aqui somos como Jonas, irados, coração machucado, ferido, achamos que temos razão e razões para não fazer do jeito que Deus quer, mas fazermos do nosso jeito. Achamos que temos motivos para pedir morte. Deus, eu não quero viver, eu não quero servir, eu não quero amar. Diante de um Deus que dá vida. Deus, derrama vida nesse lugar, nessas casas. Derrama vida nessa cidade que tem tantas pessoas que enfrentam o dilema do suicídio. Porque o Senhor tem um propósito, o Senhor dá sentido para a nossa vida. E que o Senhor dê sentido para cada coração, para cada casa, para cada família, e para que a nossa igreja cumpra os teus propósitos. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus.